amigos da TV Terceiro Anjo, muito obrigado por nos acompanhar. Hoje estaremos falando sobre educação, um assunto tão delicado, onde os pais têm muita preocupação em como e a maneira correta de educar os seus filhos. Será que educação quer dizer só a parte acadêmica? Tem algo mais sobre isso? Qual a idade correta da criança começar a frequentar a escola? 4, 6, 8 anos? Estas são algumas dúvidas que estaremos tirando com a pedagoga Silvia Martins. Silvia, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco. Prazer é todo meu. Que bom. A Silvia atuou aqui no Brasil durante 10 anos e há 23 anos reside na Flórida. Silvia, vamos começar com esse assunto tão delicado da idade da criança começar a escola. Quando lemos no Espírito de Profecia, lá nos indica que a criança deveria estar com os pais até os 8 anos. Mas o governo já está indicando que a criança deveria iniciar a sua fase escolar aos 4 anos. Como que fica isso? Como que o pai deve resolver isso? Essa é uma solução que cada pai deve encontrar por si mesmo. Mas o que nós podemos fazer é analisar um pouco as implicações de se colocar na escola mais cedo ou de se esperar um pouco mais. Ao longo dos tempos, essa idade de escolarização tem mudado. E de país para país, ela também tem mudado, com diferentes resultados. A França é um dos países que pede que as crianças sejam escolarizadas muito cedo, entre 3 e 4 anos. Ao mesmo tempo, por muito tempo na Rússia, as crianças só precisavam ir à escola a partir dos 7 anos. E estudando as crianças dos dois países e descontando por outras variáveis, descobriu-se que as crianças francesas tinham muito mais problemas de aprendizagem do que as crianças russas. Okay. E concluiu-se que a diferença estava em ir para a escola mais cedo. Por que então que outros países acabam seguindo esse modelo? Tem muitas razões. Uma das razões talvez seja até social, porque muitas mães não estão em casa com os filhos, saindo para trabalhar de acordo com a sociedade que nós vivemos, que precisa ou escolhe que a esposa esteja fora de casa. Seria uma solução, então, para esses pais até. Seria uma solução para os pais. Tem outras motivações, nós não conhecemos todas. Eu fiquei muito curiosa com a questão do Brasil mudar a idade de escolarização para 4 anos. Sim. Mesmo porque, acompanhando isso, algumas coisas que eu olhei na internet, o que eu percebi é que o MEC, me pareceu que o MEC não estava de acordo. Nem tampouco foi o conselho que os pedagogos da USP deram. Mesmo assim, a legislação passou. As razões, realmente eu não sei. Por que disso? Pode ajudar alguns pais? Eu acredito que sim. Se as crianças estiverem abandonadas, se elas estiverem na rua, ou se elas estiverem sem uma supervisão, a escola seria o melhor. Mas, de uma forma ideal, nós sabemos que o conselho de quem fez esse carro é para usar de uma outra maneira. Sim. Eu costumo dizer que as crianças vêm com manual. Muita gente diz, criança não vem com manual, eu gostaria que viesse. Na minha opinião, tem. O manual que eu usei foi a orientação da criança. Nós temos a felicidade de termos a orientação da criança, o livro Educação, Fundamentos da Educação Cristã e alguns outros que são uma bênção nessa direção. E uma das coisas foi o que você tinha citado, a questão de que durante os primeiros 6 ou 7 anos de vida da criança, deve-se dar atenção especial ao seu preparo físico, em vez de ao intelecto. Okay. Por quê? Porque o preparo físico, a criança está, no começo ela está no período sensório-motor, dos 0 aos 2 anos. É a parte que ela está internalizando tudo através dos sentidos. Mas, do período dos 6 aos 7 anos, 7 ou 8 anos, ela está no período seguinte, segundo as fases de Piaget, ela está no período pré-operatório. Então, a abstração ainda é alguma coisa difícil. Ela está desenvolvendo mais e mais a linguagem e continua desenvolvendo os aspectos físicos. Por isso, o melhor para essas crianças é que elas estejam fora, correndo como cordeirinhos, livres pelo campo. Elas vão estar recebendo não só a oportunidade de se desenvolver pelo próprio exercício, porque criança, desde que nasce, você pode ver, os pezinhos dela estão sempre mexendo, as mãozinhas estão sempre mexendo, e conforme elas vão se desenvolvendo, elas continuam correndo. Poderíamos até chamá-las de hiperativas, comparadas conosco que somos adultos, mas, na verdade, elas são ativas, elas são cheias de energia.
porque esse movimento ajuda inclusive na formação óssea dela. É onde está sendo depositado, está sendo criada a densidade dos ossos que ela vai levar para o resto da vida. Esse é somente um aspecto físico. Tem o desenvolvimento neuronal, tem o desenvolvimento muscular, em todos os aspectos. Então eu costumo dizer, é a fundação da casa. Muitas vezes nós estamos colocando a fundação, mas já estamos querendo colocar as paredes. E é muito interessante que Deus fala, não se preocupe com a parte intelectual, se preocupe com a parte física, porque o nosso cérebro é físico. E o intelectual, ela está absorvendo como uma esponjinha ao mesmo tempo. Então tem um outro texto muito interessante que diz o seguinte: as crianças não devem estar encerradas muito tempo em casa, nem se deve exigir que se deem a um estudo aplicado antes que se haja estabelecido um bom fundamento para o desenvolvimento físico. E esse desenvolvimento físico, a melhor maneira de fazer é correndo, é brincando. É pulando. No Japão, um arquiteto fez uma escola muito interessante. Não sei se você já ouviu falar do TED Talks. São palestras que se dão no mundo inteiro. E um dos palestrantes é um arquiteto que fez essa escola muito diferente. Ela tem uma laje arredondada e é como se fosse um aro a escola. E as salas são embaixo, mas as crianças têm acesso a essa laje, a esse teto, por muitos pontos diferentes. E as crianças correm, eles filmam para ver quanto que as crianças correm. Elas têm liberdade para estar na sala ou não. Sair na hora que quiserem. Sair na hora que elas quiserem. E elas correm. É inacreditável. Eles dizem quantas milhas elas correm por dia. A necessidade que elas têm. Agora você imagine, se nós pegarmos essas crianças nessa fase de exuberância delas, de desenvolvimento físico, e nós as concentrarmos dentro da sala de aula, uma porção de crianças, vai deixar a professora louca. Algumas quase ficam, né? Sem dúvida. E não só isso, mas a criança está sendo podada do que ela mais necessita. E aí nós temos uma epidemia de problemas, inclusive o problema de atenção, de déficit de atenção e de hiperatividade. Pode existir crianças que têm realmente esse problema? Sem dúvida, não estou discutindo isso. Mas eu acredito que muitas delas, na verdade, elas estão fazendo o que essas crianças estariam fazendo. Correndo. Estão recebendo um diagnóstico por maneira errada, né? Porque era para estar uma necessidade errada. Eram para estar de acordo com a situação em que elas estão, o diagnóstico até é correto, é hiperatividade. Mas que, na verdade, se ela estivesse gastando para o lado de fora, você diria, que criança normal. Entendi. E para um pai, para uma mãe que decide, então, seguir o espírito de profecia? Vou colocar meu filho um pouco mais tarde na escola e tal. Qual seria a atividade que deveria estar sendo feita em casa? Porque assim, a gente sempre pensa, o filho do fulano, do meu vizinho, começou a ler com 6 anos, o meu filho só vai começar com 8, eu só vou mostrar a parte acadêmica para ele, ou apresentar, né? Trabalhar com ele só realmente a partir dos 7, 8 anos? Ou já deveria ser trabalhado antes? Como que ficaria? Olha, o interessante é que na nossa cultura e na nossa sociedade, a gente dissociou a aprendizagem da vida real. Na verdade, a aprendizagem, o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento do intelecto é um todo. Você poderia dizer que depois que você saiu da escola, você parou de aprender? Não, né? Não, nós continuamos Enquanto aprendendo. a gente está vivo. Enquanto estamos vivos, estamos aprendendo. Sim. E a mesma coisa com relação à criança. A criança nasce aprendendo e morre aprendendo. Vamos pensar nos cientistas, nas grandes descobertas. As grandes descobertas são somente livrescas? Não, elas não são. As grandes invenções e mesmo as grandes descobertas científicas se faz observando a natureza. Quando nós pensamos nisso, as crianças deveriam ser o quê? Cientistas. Se elas estiverem em meio à natureza, se elas estiverem trabalhando, se elas estiverem vivenciando, elas vão desenvolver o amor ao meio ambiente, vão aprender a respeitar mais ao meio ambiente e vão aprender com ele também, assim como o cientista aprende diretamente. Nós não vamos ter informação de segunda mão, a criança vai ter informação de primeira mão. E como pais, nós estamos ensinando constantemente. Você pense, na escola, por que nós fazemos o dinheirinho de mentira? A gente faz o dinheirinho de mentira porque a gente não vai dar o dinheiro de verdade para a criança, com tantas crianças que nós temos. Mas se você está em casa com a criança, você vai trabalhar com dinheiro de verdade. Você fala para ela, você vai lá e compra
o pão para a mamãe, ou aqui está um dinheirinho para você, se você juntar, você pode comprar aquele brinquedo que você quer. Ou você pode comprar a roupa que você quer. E ela está aprendendo. Ela vai estar aprendendo dinheiro, ela vai estar aprendendo economia. Tudo é real. Tudo é real. A compra é real, o dinheiro é real e já está se preparando para... Exatamente. E como que a criança aprende? A criança aprende fazendo. Então, se ela está te ajudando a lavar a louça, se ela está ajudando, aprendendo a colocar as coisas no seu lugar, tanto na cozinha como no quarto, ela não está trabalhando espacialidade? Ela está. Tem um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Se ela tem que varrer, e ela aprende a varrer os cantinhos, ela aprende a fazer o trabalho bem feito. Ela está aprendendo a se manter focalizada naquilo que ela está fazendo, e isso vai ajudá-la mais tarde a se manter focalizada mesmo nas atividades escolares. Então, a ideia de que a criança vai aprender somente quando ela senta e abre um livro, não é a realidade de que nós passamos por todos os períodos históricos. Em alguns lugares, essa foi a realidade. E hoje mesmo está sendo repensada essa questão. Tanto a questão da escola fechada, como a questão da parte só de livros. Com a internet, com acesso a outras coisas, tem outras opções. E existem alguns sistemas educacionais que falam isso também. A escola na floresta. Então, é aprender diretamente para que a criança aprenda a respeitar, a amar o meio ambiente. Se nós tivéssemos isso, talvez não tivéssemos o aquecimento global e todos os outros problemas que temos. Com mais consciência, né? Com relação ao nosso meio. Exatamente. Meio natural. Muito bem. A sua experiência com os seus filhos foi um pouco diferente, né? Você não os manteve só até os 8 anos. Você, na verdade, nunca os colocou à escola, né? Nunca os levou à escola. Você fez a educação domiciliar. Lá nos Estados Unidos, nós sabemos que isso é totalmente legal, é aberto, existem vários programas, muitos pais fazem isso. Aqui no Brasil ainda não está de uma maneira tão aberta, né? Ainda estamos esperando que se torne legal, totalmente legal, para que os pais possam fazer, apesar de sabermos que tem mais de 2.000 famílias brasileiras que trabalham dessa maneira. Mas assim, na prática, como é que isso funciona? Como é que a gente pode trazer essa parte acadêmica para dentro de casa? E é só isso que deve ser trabalhado? Olha, essa possibilidade apareceu para mim, mas eu já tinha pensado como eu gostaria de ensinar meus próprios filhos. Porque, como professora, eu sempre imaginei que fosse um privilégio. Eu sei que alguns têm medo de ensinar os filhos, mas eu pensei sempre que fosse um privilégio ensinar os próprios filhos. E eu ficava considerando se eu poderia passar de uma série para outra com eles. Com certeza seria difícil, especialmente com 2 filhos. Mas quando fomos para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu vi esse termo de educação domiciliar. A possibilidade dos pais ensinarem em casa. E com certeza essa foi a minha opção. Por quê? Uma das questões, eu conhecia o que nos é dito que deveríamos colocar, os pais deveriam ser, a mãe deveria ser a única professora até os 8 ou 10 anos. E eu moro no campo também, então a escola adventista seria muito distante. E eu não ia perder essa oportunidade, é um privilégio muito grande. Então nós começamos, mas eu tive que reaprender, porque, como eu lhe disse, em escola a gente tenta colocar as coisas da vida real de uma maneira mais quadradinha para poder atingir todas as crianças e imitar a vida real. E com a escola real, a gente não precisa da imitação. A gente tem aquilo, as nossas excursões podem ser feitas cada semana, quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai ao dentista, quando nós vamos ao médico. E tudo isso são oportunidades que eles estão aprendendo. São os estudos sociais que nós falamos. Quando nós estamos viajando, a gente aproveita para comentar a respeito da geografia, do relevo do lugar, das conexões que são feitas entre o comércio, a indústria. E mesmo em casa, nós procuramos sempre ter um contato maior com a natureza. Então, nós tivemos muitas oportunidades. Criamos galinhas, as crianças... criamos galinhas não só de pequenininhas, mas do ovo. Então as crianças tiveram a oportunidade de ver o tempo de incubação, o desenvolvimento. Alguns que morreram antes, abrir e ver as fases de desenvolvimento. Nós íamos na biblioteca, pegávamos Olha só, ver tudo isso ao vivo, com certeza, tudo é muito isso, mais interessante muito do que no inesquecível. livro. Inesquecível. Depois disso, a gente cultivou não só isso, mas nós trouxemos ovinhos de sapo
vimos o desenvolvimento, a fase do girino e a fase do sapo. Depois soltamos de volta na natureza. Borboletas, quando nós tínhamos as nossas salsinhas e começaram a ficar infestadas com os ovinhos de borboleta, nós resolvemos fazer disso uma experiência também. Os ovinhos de borboleta nós colocamos dentro dos vidrinhos e cultivamos, pegamos em vários estágios diferentes as lagartinhas, cultivamos, eles viram desenvolvendo-se até as borboletas, levamos para a escola sabatina e assim eles foram aprendendo ciências. Mas o mais importante realmente nessa primeira fase, não só nessa primeira fase, mas em todas as fases educacionais, é o desenvolvimento do caráter. E tendo as crianças em casa, nós estamos, como se fala em Deuteronômios, nós estamos com ele todos os dias e nós podemos falar com eles das coisas espirituais e das coisas morais, quando nos levantamos, quando nos assentamos, quando nos deitamos, andando pelo caminho. Em tudo que eles estão fazendo, nós podemos trazer essas coisas. E também como pais, ninguém conhece melhor os filhos do que nós. Sim. E nós vemos as dificuldades que eles estão passando. E nós sabemos como trabalhar essas dificuldades, ou procuramos aprender como trabalhar essas dificuldades. E também salientar aquilo que é positivo. Então, no trabalho prático, a gente tem muita oportunidade de fazer isso. Quando as crianças estão nos ajudando, como nós falamos antes. Mas também no servir. Nós podemos aproveitar e ajudar essas crianças a saírem de si mesmas e a pensarem nos outros. Nós visitávamos asilos de velhos. No dia do aniversário deles, nós procurávamos comemorar dando. Olha só. Então nós visitávamos asilos de velhos, nós visitávamos pessoas que precisavam. No Natal nós pegávamos uma família para poder ajudar. Todas essas coisas ajudam as crianças a conhecerem e terem contato com outros. Um contato mais diverso, com pessoas de todas as idades, de todas as faixas e níveis sociais, e dá uma noção mais ampla do campo de serviço que tem, das oportunidades que tem, para que nós possamos ser úteis aos outros. E como ficaria na parte social? Porque a gente imagina que quando a criança não vai para a escola, não tem contato com outras crianças, ou jovens, ou adolescentes, dependendo da faixa etária deles, como que fica essa parte social deles, só em contato mais com a família? A gente tem a ideia de que eles ficam isolados, né? Eles não se desenvolvem socialmente, mas é longe disso. O que eles têm é a oportunidade de se desenvolver numa sociedade normal, uma sociedade onde normalmente, no dia a dia, nós temos contato com pessoas diferentes. Nós não somos colocados em lugares onde todo mundo está na mesma faixa etária. Nós, no trabalho, na igreja, no nosso convívio, é com gente de muitas idades diferentes. A ideia de realmente colocarmos todas as crianças de uma mesma idade num lugar só é para facilitar o sistema de ensinar. Não necessariamente para o benefício da criança. E nos Estados Unidos essa questão foi muito debatida. Como que fica a questão social? E o que eles descobriram é que as crianças que fazem educação domiciliar se socializam muito bem. Por quê? Porque elas não sentiram a pressão de grupo. Na escola, na maioria das escolas... Puderam ser elas. Isso, elas puderam ser elas mesmas. E na escola, eu não sei como é que foi com você, mas eu me lembro de ter sentido pressão de grupo. Eu me lembro de ter sentido gozações, de ter sentido... O chamado bullying hoje, né? O chamado bullying, exatamente. Então, o que acontece? A gente está sempre muito tenso, pensando... Ou tenso no sentido de o medo de receber ser o foco de atenção para as gozações, ou tenso no sentido de você quer subir na escala social da escola. Você está querendo fazer parte daquele grupo especial, ou você não faz parte, ou você faz parte e quer se manter. Então, essa tensão social, numa idade tão nova para a criança, não é realmente o ideal. E a gente sabe que se tenta, de muitas formas, evitar esse problema. Nós temos palestras, mas é muito difícil quando você tem o mesmo grupo junto, dia a dia. E na vida familiar isso não acontece. Você vai para a igreja, você tem amigos, você tem vizinhos, e que as crianças podem se relacionar. E em situações que ninguém se conhece, o que eles descobriram foi que as crianças de educação domiciliar, as crianças que estão num grupo normal e heterogêneo, elas têm mais iniciativa para falar com as pessoas do que as outras crianças.
Porque mais autoestima. Exatamente. E numa escola normal, você sabe que com os mais velhos não é a sua área. E os pequenininhos, eles são café com leite. Sim. Então essa discriminação é muito comum. E meus filhos nunca tiveram problemas sociais. Eles sempre se adaptaram muito bem, participaram. E todos os amigos deles que tinham esse tipo de educação também. E hoje se sabe que não há um problema nesse sentido. É o que mais com se fala. exceções, como em todo lugar. Sim. Escolas boas, escolas ruins, lares bons, lares ruins. Mas, de uma forma geral, são crianças que se adaptam muito bem. Sim. O tempo passou, né? A educação domiciliar Muito aconteceu. Hoje o seu filho já está com 20 anos. 20 anos. E está frequentando a faculdade. Sim. Né? Ele está no 3º ano de engenharia na Universidade da Flórida, uma universidade pública. Muito bem. O que deve passar na cabeça de muitos pais é: como pode uma criança que não frequentou nenhum ano foi para a escola, não tem um histórico escolar, não tem notas, não tem nada, como conseguiu ingressar numa faculdade? Porque a gente tem a ideia de, se a criança ter a educação domiciliar, ela vai ser uma ignorante, não vai saber tudo que os outros sabem, né? E como que foi com ele? Como que acontece isso? Olha, eu fui aos poucos, confiando que Deus fosse dirigindo e pedindo sabedoria a cada passo do caminho, estudando tanto quanto possível e buscando a melhor maneira, as melhores opções. Realmente nós tivemos o privilégio de continuar fazendo a escola domiciliar e, no caso deles, nos Estados Unidos, quando você termina o ensino médio, existe um teste que você faz, é o SAT, é um dos testes que você pode fazer. Nós temos o vestibular para entrar na escola, eles têm o para sair as crianças se inscreveram, elas fazem o teste, ele fez o teste, graças a Deus foi muito bem, não precisou estudar muito antes do teste, mas passou sem problemas. E na universidade ele fez inscrição para fazer o 1º ano, ele fez um teste, passou no teste, começou a faculdade, só que ele começou enquanto ainda estava no ensino médio, porque existe essa possibilidade lá. Se você fizer o teste, você passar, você pode começar. Ele começou, pôde acompanhar muito bem, não teve problema com os amigos ou professores. Ele teve um pouco de dificuldade na questão do estudo em si, porque ele estava acostumado a estudar para aprender. E na escola ele teve que aprender a estudar para fazer os testes, que era um pouco diferente. Então, no primeiro ele tinha tirado, num dos testes ele tinha tirado C, porque em letras A, B e C. Sim. E ele perguntou, eu falei, pergunte para os colegas que foram bem, como é que eles fazem. E eles explicaram para ele, não, você não lê tudo, você só dá uma passada por cima, porque não dá para você ler tudo. Quando ele aprendeu o sistema, ele começou a praticar. Mas o que ele gosta mesmo ainda é aprender, estudar para aprender. Para aprender. Mas aprendeu a fazer os testes também. Foi muito bem sucedido. E depois ele tentou a universidade pública, entrou e está cursando, sem problemas. Que bom. Eu sei que no Brasil o sistema é um pouco diferente, mas hoje se tem o Enem. Nesse teste do Enem que eles fazem, eles podem fazer e daí em diante eles podem, que eu entenda, com isto, eles podem fazer o vestibular. Ali seria uma prova de conhecimento. Seria uma prova de conhecimento. E mostraria para eles que eles estão aptos a entrar numa faculdade. E pelo que eu entendo também, de estados diferentes, tem, por exemplo, uma criança que viesse do campo, ou uma criança de rua que não estudou e quisesse, que fosse muito inteligente, ou tivesse estudado e quisesse, ela tem como entrar no sistema. Então, a questão de entrar no sistema mais adiantado é possível. Eu me lembro que quando eu era diretora em Curitiba, foi a primeira vez que eu vi essa possibilidade. Eu comecei a ler a legislação e ver que crianças que vêm do interior ou que vêm de algum lugar que não tem histórico, elas podem receber, naquele tempo essa era a lei, fazer um teste e ser colocado na série correspondente. Sim, acredito que aqui no Brasil tem essa possibilidade mesmo. Então não é uma desculpa de não fazer, né? É uma opção. É uma opção, é uma possibilidade que existe. Silvia, qual o papel da escola, então, nesse contexto todo? A escola tem um papel muito importante.
Nós sabemos que, por exemplo, as escolas adventistas foram estabelecidas por Deus. Essa é uma das opções que Ele nos deu. E nós estamos numa situação um pouco difícil aqui no Brasil, porque nós temos a orientação divina, que esperemos um pouco mais, e a legislação nos fala de uma outra forma. Então, nós estamos dizendo que a escola não é válida? Não, absolutamente não é isso. Eu fui convertida pela escola, eu dediquei a minha vida profissional à escola e eu amo a escola. Eu acho que a escola pode ser uma ajuda muito grande aos pais, dependendo da situação em que cada um esteja. No meu caso, para minha família, a melhor opção foi a escola no lar. Alguns pais podem optar por esperar até os 8 anos e depois colocar na escola. Outros podem colocar na escola com antecedência. Nós sabemos de alguns casos em que foi perguntado exatamente isso, a senhora White. Nós temos algumas crianças que estão aqui em Battle Creek, correndo pelas ruas e os pais não estão dando educação devida. Mas deveria-se fazer uma escola para receber essas crianças mais cedo? E a senhora White foi muito clara. Ela disse, se os pais não tiveram, não estaríamos indo contra os conselhos? E ela disse claramente, se os pais não tiveram a responsabilidade de educar essas crianças até agora, provavelmente eles não vão ter daqui em diante. Então, melhor seria que essas crianças viessem à escola, mesmo que seja antes do tempo. Então, nós vemos, talvez o governo tenha feito por essa questão, mas essa seria uma decisão de cada pai. Sim. Então, se os pais acham que na sua família ambos estão trabalhando, não podem cuidar das crianças, mandar para a escola essa idade pode ser a melhor opção. Se os pais podem ficar com as crianças até os 7 ou 8 anos e depois mandar para a escola, talvez essa seja a melhor opção para eles. E se alguns optarem porque não tem escola adventista perto, ou porque não querem que os filhos sofram outras influências, ou quaisquer que sejam as razões, tem-se essa abertura também. Mas nós precisamos, acima de tudo, orar. Tiago diz, em Tiago 1, diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada. Que maravilha! Sim. Nosso Deus está desejoso de nos dizer, este é o caminho, andai por ele. Mas o caminho pode ser diferente dependendo das nossas circunstâncias. Por isso, como pais, a nossa maior responsabilidade é de buscar a Deus primeiro. Nós devemos buscar a Deus e ser o elo de ligação entre Deus e os nossos filhos. E o meu desejo é que você, eu e cada pai que está nos ouvindo, cada mãe que está nos ouvindo, busque a Deus de todo o coração. Peça a Ele, estude o manual, orientação da criança, estude o livro Educação, estude a Bíblia e busque que Deus lhe dê a sabedoria para que possa educar os seus filhos. E o dia quando Deus disser, onde estão os filhos que lhe dei? Possamos dizer, aqui estão, Senhor. Os serviram toda a sua vida e vão continuar a servi-lo pela eternidade. Amém. Amém. Muito obrigada, Silvia, por tantas orientações e por dividir conosco a sua experiência, que realmente nos dá ânimo também. Que Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe seu ministério, seu testemunho. Muito obrigada. Onde você for. E o meu desejo é que todos os pais possam ser abençoados, Amém. Que todas as crianças possam se tornar realmente crianças do reino. Amém. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E a você, amigo da TV Terceiro Anjo, nosso desejo é que realmente você possa estar ouvindo a voz do Santo Espírito falando ao teu coração e mostrando para você qual é a saída para a sua necessidade, para a necessidade da sua família. Que Deus te abençoe e te guie.